Alô pessoal, aqui com você mais uma vez, fala Valdeir Carvalho, com muito prazer e com muita alegria, sempre muito bom nós estarmos juntos nas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios. Rede União foi a rede que chegou para ficar e também sempre junto pela nossa Rádio Metrópole, então muito bom nós estarmos juntos, pela companhia sempre, obrigado pela amizade, estamos juntos, vamos falar sobre futebol e vamos falar também sobre televisão. E do futebol a gente vai falar sobre aquilo que a gente comentou sobre o Vasco da Gama, um empate em 0-0 com o Lanús pela Copa Sul-Americana, um empate desastroso para o Vasco da Gama, desastroso. Foi aquilo que a gente falou, se o empate contra o Flamengo teve um sabor de empate, até pelas circunstâncias do jogo, também pelo local, Maracanã, casa do Flamengo, esse jogo, o time melhor, o time do Flamengo muito melhor do que o do Vasco, tem uma qualidade técnica superior. Agora, o empate do Vasco contra o Lanús, aí é um empate com sabor de derrota, até também por tudo, pela qualidade do Lanús, um time fraco, um time que ontem foram 11 jogos feitos pelo Lanús. Com o jogo de ontem com o Vasco da Gama, já são 9 empates e 2 vitórias. Então, é um time ainda, né, em construção, mas não é aquele Lanús, não é um time, é um argentino que realmente está ali querendo brigar pela competição da Copa Sul-Americana como os outros. A gente sempre vem enfatizando que os argentinos eles abandonam as competições nacional lá e dão muita ênfase e importância às competições internacionais, mas é um Lanús fraco. Então, quer dizer, e o Vasco poderia muito bem ter ganho antes do Lanús, São Januário, casa cheia, lotada, torcida aplaudindo, torcida empurrando, cantando, fez uma bela festa no início do jogo. É uma torcida que hoje é aplaudida por todos os comentaristas. Todo mundo hoje fala e está encantado com a torcida do Vasco. Isso é um fato. A torcida do Vasco hoje ela virou realmente uma referência de como se torcer, de como preparar. É uma torcida hoje, é top. É uma torcida top. Todo mundo que faz jogo do Vasco, principalmente em São Januário ou no Maracanã, aonde a torcida do Vasco está presente, pronto, fica encantado. Mas eu acho também que de repente pode ser, pelo time do Vasco, como o time se apresentou no jogo contra o Lanús, é como se o time, sei lá, ficasse assustado ou sente a cobrança, porque não é possível, né? Com uma torcida daquela, o Vasco tem que ser um time elétrico, ele tem que estar a 220, ele tem que estar o tempo todo pressionando o adversário dentro da sua casa. E não foi isso que o Vasco fez, não foi isso. O Lanús ficou lá com 2 linhas de 4 e praticamente ela não foi quebrada pelo Vasco. A gente entende a vaia da torcida no final do jogo. Você vê que a torcida ela tá tão top com o Vasco, ela tá tão. A torcida sempre foi assim, né? Na primeira queda do Vasco, quem trouxe a torcida do Vasco para a Série A, quem trouxe o time do Vasco para a Série A foi a torcida do Vasco, né? Na queda do Vasco para a sua primeira queda para a segunda divisão, em 2009, quem trouxe o time foi a torcida do Vasco, botou o Vasco no braço e trouxe o Vasco, sempre apoiando. Então, quer dizer, isso tem que servir. Então, ela foi e vaiou depois do jogo. Ela antes estava vaiando, né? Xingando no período do jogo, no andamento do jogo. O Fábio Carelli foi lá e pediu, olha, isso aí só atrapalha, né? Não ajuda em nada. Deixa para fazer depois do jogo. Então, ela fez depois do jogo. Então, não tem o porquê, né, do Fábio Carelli ficar chateado. Porque durante o jogo foi todo um apoio ao Vasco. Um Vasco da Gama que começou a partida contra. Tudo bem, ali nos 15 minutos do primeiro tempo, uma partida truncada, muita falta. Os argentinos são catimbeiro mesmo, então isso aí todo mundo sabe que eles vão fazer sempre essa catimba, vão truncar, vão tentar fazer. Isso é a jogada, eles estão dentro das características deles, dos argentinos. O Vasco só veio acordar depois daquela bola na trave que o time do Lanús mandou. Aí o Vasco acordou, conseguiu fazer um bom primeiro tempo, conseguiu fazer uma boa saída de bola. Jogou bem o Vasco no primeiro tempo, jogou bem. Só pecou muito nas finalizações que não teve, porque o Vasco não finaliza bem, né? Achei que a dupla, a zaga do Vasco, a gente até falou esses dias,
Olha, o problema do Vasco, né, está na questão defensiva, mas no jogo contra o Lanús, a parte defensiva do Vasco ela funcionou bem, os zagueiros funcionaram muito bem. Até interessante, porque está faltando, parece que essa coordenação, né? A defesa e o ataque funcionar coesos, porque aí sim você vai ter um excelente time do Vasco. Mas a zaga do Vasco ela se comportou bem. Foi colocado ali o Hugo Moura para poder ficar sendo o primeiro volante, o Jair depois sendo o segundo volante. O Felipe Coutinho vinha buscar muita bola, né, no campo de defesa, porque não chegava até ele. E isso também causou exaustão ao próprio Felipe Coutinho, porque ele vinha para buscar a bola para formar as jogadas quando ele ia, mas ele não tinha aquele pique para depois estar lá mais presente dentro da área para também poder participar dos lances de gols. Então, isso acabou até prejudicando mais ainda o próprio condicionamento físico do próprio Felipe Coutinho, que pediu para sair aos 67 minutos do segundo tempo. Mas eu acho que a gente observando nas construções da jogada do Vasco, já que o Lanús também tinha estudado o Vasco, isso aí todos os times vão fazer e compreenderam que o ponto forte do Vasco são as jogadas pela lateral esquerda, junto ali com o Lucas Piton. Então, ontem, no jogo contra o Lanús foi lá e fechou, né, essa parte ali de jogada do Lucas Piton pela lateral esquerda. Então, o Vasco teve que vir pela lateral direita, que era onde o Vasco estava conseguindo fazer o seu fluxo, junto com o Ryan. Então, o Vasco estava conseguindo chegar pela lateral direita, fazer uma boa virada de bola. Agora, muito, né, exagerou muito nos lançamentos, sempre buscando um pouco o Verratti. E na construção, quando a torcida ela exigia do Vasco, né, um toque mais rápido, porque muitas vezes esses jogadores do meio de campo pegavam a bola e seguravam um pouco mais, então aquilo já deixava a torcida mais estressada, porque ela queria uma coisa muito rápida, até porque para você quebrar essa linha, né, ali do Lanús. Então, quando o Vasco, o jogador, ele pega a bola, ele trava um pouco para pensar, a linha do Lanús se recompunha muito rápido. Isso prejudicava a parte de ataque do Vasco. Então, essas incompreensões, quando a gente via a manifestação da torcida, de fato, dava para poder compreender. Porque você jogando dentro de casa, você tem que massacrar, né? Eu acho que a torcida em si, tá bom, o Vasco não tem que jogar pensando na torcida, né? O treinador não pode estar pensando na torcida, ele tem que ter ali, né? A gente tem que pensar no campo. Isso aí é uma outra coisa também. Ele não pode jogar voltado para a torcida, tem que voltar jogado para o campo, no que está acontecendo. Então, tem que se ter uma comunicação do técnico, ele percebeu o que está acontecendo no campo, e passar para os jogadores, e os jogadores entre si, eles conversarem, falarem. Tem que ter um ali para poder sempre estar falando, olha, está se passando assim, estão deixando muito um buraco aqui, fulano tal está indo muito, eu estou aqui exposto, então tem que estar dentro do campo, né? Está segurando muita bola, eu estou passando em profundidade para receber, não estou recebendo. Então, isso tudo tem que ser conversado dentro do campo, entre os próprios jogadores e o técnico. Não tem que ficar prestando atenção na manifestação da torcida. Logicamente vai influenciar, ela vai participar? Vai. Ela vai falar? Vai. Mas aí você tem que estar concentrado no campo. Então, o que acontece? E essa concentração dentro do campo, ela estava faltando muito ao Vasco. Até porque também o Nuno Moreira não estava muito bem, realmente mostrou um cansaço muito grande. Ele já vem, né, desde agosto, quando ele veio para o Vasco, ele estava jogando lá no campeonato português. Então aqui ele está sentindo muito a intensidade dos jogos do Vasco, a quantidade, né, pelo Brasileirão, Copa do Brasil, agora Sul-Americano. Então, quer dizer, tudo isso daí. Beleza. Mas ontem ele não estava bem, houve realmente um pouco do desgaste físico. O Vasco jogou terça contra o Ceará, jogou sábado contra o Flamengo, um jogo muito duro, realmente. O Vasco fez uma entrega muito grande e na terça-feira o Vasco já tinha que estar em campo contra o Lanús pela Sul-Americana, assim também como o Flamengo jogou contra o Vasco no sábado e enfrentou a LDU lá em Quito, lá na altitude, enfrentou o LDU lá e tirou um 0-0. Para eles, o resultado foi bom, estava dentro daquilo que tem que ser, porque você vai jogar na altitude, você vai, né, ter uma viagem muito estressante, impactante, longa, realmente, aí causa um cansaço maior aos jogadores. Já o Vasco não, o Vasco jogou no sábado
e permaneceu no Rio de Janeiro, que aí enfrentou o Lanús dentro de São Januário. Então, quer dizer, teve um dia para fazer um treinamento, um dia também para dar se recompor. Ah, mas só 48, são 48 horas depois que pela medicina, né, pela ciência, que o corpo ele percebe, ele sente, né, o impacto quando ele está muito desgastado, quando a coisa é muito desgastante, extenuante, sempre 48 horas que o corpo vai demonstrar. Tudo bem, mas a gente entende que eles são os atletas, né? Então ficaram no Rio e, quer dizer, você mesmo assim precisa ter dentro da sua casa um condicionamento. O Vasco está muito mal fisicamente. O Vasco está mal. Isso já faz um tempo que todos vêm falando. O Vasco está muito ruim fisicamente. O preparo físico do Vasco está horroroso, horroroso. Vasco, se o Lanús bota um pouco mais de intensidade, se é um time preparado, né? Mas assim, também fisicamente, que apertasse mais, com certeza faria o gol. Ainda mais no segundo tempo, quando o Vasco morre. Chega no segundo tempo, o Vasco ele morre, ele apaga, né? E as peças de reposição não estavam também, não entraram num dia feliz. Então, eu acho que a torcida do Vasco, o que ela tem reclamado do Vasco, não é o Vasco perder, vamos supor, se o Vasco tivesse perdido para o Lanús, beleza, tá tranquilo. Ela pode. O que a torcida não aceita é a covardia do Vasco dentro da sua casa. Porque o Vasco, quando ele vai jogar fora, os times, que são os mandantes, agridem o Vasco, agridem, jogam para cima, sufocam o Vasco. Quando o Vasco recebe, né, os adversários, o Vasco não faz o mesmo. Né? E o Vasco tem que passar a fazer o mesmo. Tem que ser agressivo, tem que encurralar, tem que ir para cima, tem que dar trabalho para a defesa, tem que botar o goleiro para trabalhar. Tem que fazer isso daí. Tem que fazer. É obrigação. Porque você tanto vai convencer, você pode, vai convencer até os outros adversários. Jogar em São Januário é complicado, porque você vai jogar lá, e o Vasco, ele aperta e aperta muito. Então, tem que se fazer valer isso daí. E o Vasco não fez ontem. Então, isso é que tem deixado, né, toda a parte da torcida e também todo mundo irritado com o Vasco, essa postura do Vasco. A gente viu jogadores, por exemplo, o Verratti se movimentou bastante. Saiu lá do ataque para ajudar na defesa, saía da defesa, voltava lá para o ataque, né? Mas aí as bolas não conseguiram chegar a ele com muita qualidade. Tivemos outros jogadores também que se entregam bastante. O Nuno realmente estava desgastado, não conseguia participar das jogadas. De vez em quando ele até atrapalhava também um pouco o Lucas Piton, né? Porque ele, ao invés de sair da frente, ficava ali atrapalhando o Lucas Piton. Então, o técnico tinha que ter percebido essa situação que estava ali do cansaço do Nuno Moreira, então deveria tirá-lo logo, né? Porque ele não estava bem, não estava bem. Então, quer dizer, de repente também, o que deixa estressado a torcida do Vasco, no caso, essa demora, né? Também em algumas trocas, e quando se faz as trocas, por exemplo, você botar ontem, tirou o Felipe Coutinho, botou o Alex Teixeira, foi uma substituição um pouco meio complicada. Deu até para compreender o que o Fábio Carille quis falar, né? Porque ele chegou, não botou o Garré como no lugar do Felipe Coutinho para ser aquele 10, para ser o armador, porque ele queria, né, um meia que fosse mais atacante, para poder também chegar e ajudar o Verratti ali na área. Mas o Alex Teixeira não tem, eu não sei por causa de que o Felipe Coutinho fez essa exigência ao Vasco de contratar, né, o Alex Teixeira e também o Souza. Não tem condições. Alex Teixeira e nada é praticamente a mesma coisa. Então, quer dizer, a intenção do treinador em colocar o Alex Teixeira para que ele fosse um meia atacante, participasse também, finalizasse, pudesse chegar, não surtiu efeito. Tanto é que ele falou, olha, eu pensei dessa forma, mas não foi aquilo que nós estávamos esperando, né? Porque ele queria, então, mais um homem ali próximo, mas que pudesse também chegar a finalizar e fazer os gols. Então, quer dizer, do que um meia só de construção, que seria ali o Garré. Então, quer dizer, isso tudo fez com que o Vasco, né, não tivesse um poder ofensivo. Eu não me lembro de nenhuma defesa mirabolante feita por parte do goleiro lá do Lanús. O ponto mesmo, de fato, que foi crucial, que deu aquele susto, foi o Vasco que levou, que foi aquela bola na trave logo no início do primeiro tempo. Né? Dali para lá, nem Lanús, nem Vasco, nós não tivemos nenhuma jogadas. Tanto é que a própria imprensa que fez o jogo do Vasco, o SBT que cobriu, né,
responsável aí pelos jogos da Sul-Americana, o Thiago Life, que foi o narrador, classificou o jogo do Vasco contra o Lanús como o terceiro pior que ele fez. Né? O terceiro pior jogo que ele fez. Está no top 3 dos piores jogos do Vasco que ele chegou a cobrir. Então, quer dizer, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E complicou a vida do Vasco, porque foi o que nós falamos. O Vasco tinha que vencer esse jogo, precisava vencer esse jogo. O Vasco enfrentou um adversário direto, foi um jogo de 6 pontos, vai ter que enfrentar o Lanús lá. E o que acontece? Sendo que o primeiro colocado já vai direto para as oitavas de final, não vai ter que fazer tipo uma repescagem. Se o Vasco se classificar em segundo, ele vai ter que lutar contra, né, o terceiro, dependendo da colocação também do terceiro colocado. Então, quer dizer, o Vasco poderia ficar um pouco mais descansado se ele se classifica em primeiro, então ele vai ter mais um jogo, vai ser mais um desgaste. Aí, no final do jogo, o Verratti dá uma entrevista e fala, não, porque o Lanús também, eles vão ter que jogar na altitude, eles vão ter uns jogos mais complicados, mas não vai dar o mesmo vacilo que o Vasco também deu, né? Que seria, por exemplo, o Vasco ali contra o Melgar ganhando de 3-1. Hoje, esse jogo que o Vasco estava vencendo do Melgar está fazendo falta, porque ali era um jogo que o Vasco já estava com ele ganho. O Vasco já estava com os 2 pontos, 3 pontos garantidos. Mas aí o Vasco cochilou. Hoje, o Vasco era para estar o quê? 5, 7 pontos à frente do Lanús. E aí, quer dizer, o Vasco depois pega o Porto Cabelo, né? Quer dizer, então, teria é o mais fraco desse grupo do Vasco. Então, dava para o Vasco pegar e terminar em primeiro. A obrigação do Vasco era terminar. A questão ali, né? Os mais fortes são o Vasco e o Lanús. Melgar, Porto Cabelo, quer dizer, são mais fracos, né? O Melgar empatou com o Vasco, 3 gols de cabeça, poxa, e vai vir jogar aqui. O Vasco vai ter a obrigação de ganhar? Vai ter a obrigação de ganhar. Mas aí é aquilo, né? A gente acha que o Vasco vai chegar, que ele tem a obrigação? Tem. Mas se vai ganhar, aí já são outros 500, né? Então, quer dizer, e depois faz um jogo lá contra o Porto Cabelo. Então, quer dizer, o Vasco, mas o Vasco já tem aí mais 6 pontos garantidos, esse jogo do Melgar e contra o Porto Cabelo. Será que o Vasco tem mais 6 pontos garantidos? Será que dá para confiar que o Vasco realmente já tem mais 6? É difícil. Aí por causa de quê? Porque o jogo lá contra o Lanús já é considerado como já derrota, porque lá os caras vão vir para dentro do Vasco, né? E se tem uma coisa que o Vasco não está conseguindo fazer é jogar fora. O Vasco não sabe jogar fora, né? Com essas desculpas de poupar jogadores, então o Vasco tem demonstrado que fora de campo, muito fácil de ser abatido, muito fácil de ser agredido, né? Então, quer dizer, tudo isso você vai levando em consideração o histórico do Vasco nos jogos também fora, né? Então, quer dizer, o Vasco fora do seu campo, fora da sua casa, o Vasco tem se mostrado um time muito impreciso, né? O Vasco não tem tido êxito. Então, quer dizer, não dá para contar com esse jogo, até porque lá o Lanús vai para cima do Vasco. Então, qual vai ser o esquema que vai ser montado? Não sei se vai ser Fábio Carille até lá, que vai continuar sendo o técnico do Vasco. Mas qual vai ser o esquema? Entendeu? Porque você tem que botar vai fechar, vai esperar vir no contra-ataque, você vai chamar o adversário para cima, um adversário que com certeza lá também a casa vai estar cheia. É complicado. Então, para o Vasco, né, esse resultado foi muito ruim. O Verratti falou, não, mas ele chamei. Não, foi ruim, foi horrível, horroroso. O jogo foi, segundo tempo, horroroso. Então, quer dizer, o Vasco, mais uma vez, deixa escapar uma vitória. E dava para ganhar. Dava para ganhar. O Vasco precisa de um atacante de ofício, um 9 mesmo. Tipo um Ronaldo Fenômeno. Ou até, não sei se é Richarlison, né, poderia estar ali no Vasco, mas você tem que ter um atacante também que saiba jogar com os pés, né, ter precisão. Então, quer dizer, o Vasco precisa de um 9, o Vasco precisa arrumar um camisa 9. Quem poderia ser esse 9 para atuar junto com o Verratti? Porque se ficar só dependendo dessas jogadas do Verratti, tudo bem, Verratti, nós temos que chegar, aplaudi-lo, respeitá-lo, porque é um jogador que realmente veste a camisa do Vasco, beleza. Mas tem que ter uma pessoa ali para chegar e para ajudá-lo, para poder chegar também e arriscar, chutar de fora da área. A gente tem visto o Vasco pecar muito nas finalizações e antigamente, né, os jogadores como Roberto Dinamite, Nenê,
Zico, outros jogadores aí, próprio Juninho Pernambucano, eles cansaram de falar que o que eles faziam? Quando acabava o treinamento, eles ficavam depois do treino, se o treino acabasse 5 horas, eles ficavam depois da hora treinando falta. Quantas vezes o Roberto Dinamite cansou de ficar depois da hora lá em São Januário treinando falta, assim, o Zico fazia lá, também lá no outro lado lá. O Nenê também cansou de fazer isso aí, ficar depois do treino lá treinando falta, bolas paradas, né? Quer dizer, e o próprio Juninho Pernambucano fala isso. Então, esses jogadores que estão com a pontaria ruim, que estão com as finalizações horríveis, devem fazer treinamentos isolados. Ó, vai treinar isso aqui, chute, né? Precisa fazer isso daí, precisão. O cara tem noção de como que ele vai bater na bola, de aonde que ele vai jogar, como que ele pode dar a curva, o efeito. Tudo isso tem que ser treinado. Não pode ficar só sendo esses treinamentos. Aí bola para lá, bola para cá, corre dali, corre daqui, faz um treininho, tchau, para casa e depois dali, né? Como é que fica a situação dos jogadores? Então, quer dizer, isso tudo está prejudicando. O jogador também precisa entender que ele tem que fazer o diferencial. E se ele não tem essas habilidades, se não é uma coisa natural, então adquire essa habilidade, né? Você vai ter que adquirir. E você só adquire essas habilidades com treinamento, com vontade, com esforço. Isso a gente não vê nos jogadores mais de hoje em dia, né? Eu falo porque eu vi o Luiz Henrique, o ex-jogador do Botafogo, o comprometimento dele com a parte física e também como que ele se comportou depois que o Botafogo entrou em férias, quando acabou aquela temporada sensacional do Botafogo. Mesmo o Botafogo estando em férias, o Luiz Henrique mantinha, né, ele mantinha o seu condicionamento físico, os seus treinamentos, fazia isso, eu cansei de ver, né, ele tendo ali os seus treinadores, tendo ali os seus personagens junto com ele, quer dizer, e ele ali fazendo o seu treinamentos e você não via ninguém do Botafogo, era uma coisa dele, indo para a academia, se preparando para quando começasse a temporada, ele tivesse uma boa forma física também, pudesse, né, ter um bom condicionamento para poder fazer as finalizações. Eu acho que quando acaba o treinamento, alguns jogadores do Vasco, o que eles fazem é chegar em casa, come, bebe, e isso eu já vi de jogador do Vasco. Eu já vi um jogador do Vasco fazer isso. Presenciei várias vezes, uma vez até falei com ele, eu só não vou falar para não te trazer problemas. Porque ele chegava em casa, bebia, comia, era uma coisa de louco, entendeu? E quando ia jogar no outro dia, quando tinha jogo do Vasco, o rendimento dele era horroroso. Ele não conseguia nem fazer os cruzamentos. Então, eu tenho para mim que pode ser isso aí também, porque quando o jogador sai de São Januário, ele com certeza deve fazer certos tipos de coisas que vai comprometer, e compromete o comportamento dele no jogo, porque o que a gente vê no Vasco da Gama é uma coisa fora do comum. Segundo tempo, então, todo mundo já sabe, o Vasco morre, o Vasco acaba. Segundo tempo é um troço, né, impressionante. E se o Vasco não morrer, se o Vasco morrer no primeiro tempo, ele melhora no segundo, mas se ele não morrer no primeiro, ele vai morrer no segundo. Então, quer dizer, fica difícil, tem que saber o que está se passando lá em São Januário, o que está se passando com os jogadores, o que está se passando com essa gente, pô. Porque se esses jogadores que têm toda uma condição, né, uma boa alimentação, estão desse jeito, imagine se eles acordassem 3 horas da manhã para pegar a BRT, enfrentar engarrafamento, 8 horas de trabalho por dia, eles já estariam até enterrados, mortos e enterrados no caixão. Que se assim eles já estão, poxa, mortos, ontem o Nuno estava morto em campo, né? Então, quer dizer, tem que descobrir o que esses caras estão fazendo fora ali, depois que sai do treinamento, porque não é possível, né? No outro dia, eu acho que o jogador ele tem que estar voando, e ainda mais dentro de São Januário, ele tem que estar voando, tem que dar blitz mesmo, os caras têm que vir, tremer, tem que ser bola na trave, obrigar o jogador, o goleiro do adversário fazer defesas mirabolantes, milagres, e quando sai de São Januário sai atordoado, né? Sai atordoado porque o Vasco estava muito intenso. Então, mas tem que ser intenso, mas também tem que ter precisão, né? Ele tem que ter a sua intensidade, mas tem que ter precisão. Não pode também ser intenso e desorganizado, como o Vasco às vezes até é intenso e desorganizado. Tem que ser intenso e organizado. E muito chute, né? O Vasco às vezes trabalha muito a bola ali na área adversária, aí toca para lá, toca para cá, toca para ali, toca para aqui,
Aí muitas vezes o Vasco não consegue fazer uma boa virada. E aí daqui a pouco, quando não finaliza, a bola que está no ataque acaba já voltando para a defesa do Vasco. É impressionante isso. A bola no ataque volta para a defesa que o Vasco não consegue virar e finalizar. Né? Então isso se finaliza quando manda a bola lá para o alto, lá para cima. Então, isso tudo precisa ser melhorado no Vasco. Porque, por exemplo, o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. Difícil. Quando a gente viu aquela análise do Fábio Carille em poupar os jogadores do Vasco, quando foi o jogo contra o Corinthians, que ele botou 8 reservas, foi um suicídio, porque não adianta você querer abdicar do Campeonato Brasileiro. Esse é o que mais tem que ser, prestar muito mais atenção no brasileiro, por causa também do rebaixamento. Aí os pontos que são perdidos agora, mais na frente vai fazer falta. E aí vai ficar como a gente já cansou de ficar, porque ninguém aguenta mais, né? Todo esse período do Vasco nós estamos torcendo. Toda vez que o Vasco entra no Campeonato Brasileiro, nós temos que fazer conta para o Vasco não cair, pô. Ninguém também aguenta mais disso. Já queremos ver o Vasco, poxa, já na quinta rodada, quando chega o quê? São 30 pontos. Pô, quando o Vasco chegar na 10ª, se ele já puder, pô, com 10 vitórias, está ótimo logo no primeiro turno. Chegou a 30 pontos, caramba, já tira até essa pressão de zona de rebaixamento. Porque aí a torcida, já podemos pensar em Libertadores, pode pensar na tabela na parte de cima, de ser campeão, aí pode sonhar com isso. É com isso que a torcida quer sonhar. E tem todo o direito de sonhar. É com isso que os vascaínos querem sonhar. Né? A parte de cima, chega desse negócio de rebaixamento. Agora, o que o Pedrinho vai ter que fazer, a gente não sabe, ele vai ter que chegar. Eu acho que o Pedrinho está fazendo, ele tem que fazer, ele está fazendo o que pode fazer. Tá sem a SAF ainda, né? Hoje o associativo ainda é o que preside a SAF. Ele está tendo um controle financeiro do Vasco, isso é legal, é responsabilidade. Ele trouxe os jogadores, ou que consideravam, ou que o Carille pediu, né, como o Garré. Eu acho que o único ali que foi o pior que ele trouxe foi o Lloyd. Lloyd Augusto, realmente, uma piada, não tem condições. O Lloyd chegou, falou que queria jogar no Vasco, quando houve a proposta para ele vir, ele não pensou 2 vezes, por isso que ele não pensou 2 vezes, né? Então, quer dizer, porque ele jogava no time lá da Angola, essas coisas todas, quer dizer, então ele não pensou 2 vezes para vir aqui para o Brasil, mas o Lloyd não tem condições. Os 3 que vieram, o Lloyd é o pior que tem. Então, quer dizer, mas o Nuno e o Garré, o Vasco fez uma boa contratação. Agora, aí foi o que o Pedrinho falou, que ele deu essa condição. Então, eu acho que o time do Vasco não é ruim. O time do Vasco não é. Dá para chegar e trabalhar o time do Vasco. É um time que dá para fazer frente sim. Não é um time ruim. Só não sei o que está acontecendo ali com o Fábio Carille. Ontem eu achei até que ele não começou com o Vasco errado. Começou ali com o Vasco como se tinha que começar. Também os erros, né, individuais dos jogadores são gritantes. Né? Muitos erros até individuais, que muitas vezes não é nem culpa do Carille. Não pode nem botar também na conta dele. Porque, poxa, a gente vê jogadores ali do Vasco tocar a bola e tocar de forma errada, perder bola, que não tem, nem amador perde, né? Nem faz aqueles tipos de passe. Então, tem erros individuais que devem ser colocados na conta do jogador, não do treinador. Mas o Fábio Carille precisa dar um tapa na mesa ali e falar um pouco mais grosso e exigir muito mais. Parte física do Vasco precisa ser muito bem trabalhada. O Vasco precisa ter outros tipos de jogadas, porque essa já está manjada. Só fazer chuveirinho já está muito manjada. O Vasco precisa mudar, porque se continuar assim, vai ficar numa situação difícil. Está complicado na Sul-Americana? Está complicado. O Vasco vai se classificar? Acho que pode até se classificar, mas o ideal seria que ele se classificasse em primeiro. Se for em segundo, e com certeza é o que deve de acontecer, ele se classificar em segundo, e ainda tem o porém. Depois da outra fase, os times que estão na Libertadores, que vão vir, né, também aqui para a Copa Sul-Americana, vai ficar mais encardido ainda, porque os times lá da Libertadores, depois vão vir aqui, os que ficarem desclassificados vão vir para a Sul-Americana. Então, quer dizer, a coisa vai ficar mais encardida ainda, né, porque eles vão sair de lá, vão vir para cá, no objetivo de chegar e dificultar mais ainda essa competição. Então, tudo isso daí o Vasco tem que prever. Ele passando, né, de fase,
ele tem que compreender que ele vai pegar times também que estão disputando a Copa Libertadores e que vão vir para a Copa Sul-Americana. Então, todo esse trabalho, o Vasco já tem que estar preparado, já tem que estar ali no cronograma do Vasco. Né? O Vasco já tem que estar vendo isso daí, já tem que estar se preparando para tal. Então, quer dizer, vamos ver agora como é que vai ser esse jogo do Vasco contra o Cruzeiro. Chegando lá, vai ter que impor um ritmo de jogo para cima do Cruzeiro, mesmo. A gente sabe que o Vasco é um péssimo de um visitante, né? Um péssimo de visitante, mas vai ter que melhorar isso aí, porque ele agora precisa buscar também os pontos fora de casa. E tem que pegar um Cruzeiro também que não está muito bem dentro do campeonato, né? Ainda também não é aquele bicho papão, mas tem que fazer frente ao Cruzeiro. Então chegou lá, vai ter que ir para cima, tem que buscar pelo menos um ponto. O Vasco tem que ser agressivo, tanto fora e dentro de campo. O Vasco tem que voltar a ser Vasco da Gama, entendeu? Isso tem que estar na cultura. Ah, mas essas peças que eu tenho, então traz da base. Traz da base, faz entendeu? Pega os jogadores lá do sub-20, vê quem pode render melhor, faz uma mesclação e tira os mulambos que estão aí, entendeu? Porque o Vasco precisa e precisa melhorar muito, porque do jeito que está, a choradeira vai ser muito grande para os vascaínos. Falando também sobre a televisão, ontem eu tive o prazer de ver a narração, né, ver o jogo com a narração do Thiago Life. Até então eu tinha escutado alguns comentários sobre o Thiago Life, que o pessoal estava fazendo comparações à narração do Thiago Life à narração de videogames, né, de jogos de videogames. Então, quer dizer, mas eu quero dizer que eu gostei muito da narração do Thiago Life. É uma narração tranquila, é diferente de fato, né, daquilo que a gente está acostumado, Kleber Machado, o Galvão Bueno, o próprio Luiz Roberto. Né, que era muito diferenciado desses narradores de nomes, desses grandes nomes da narração na televisão. A gente pode botar o Januário de Oliveira, que tinha uma narração maravilhosa, mas diferente. Né? Tá lá um corpo estendido no chão. Esse aí a gente nunca vai esquecer. Tá lá um corpo estendido no chão. Né? Ele tinha outros bordões que ficaram marcados. Silvio Luiz, então, a gente nem fala, né? Silvio Luiz foi, poxa, o rei dos bordões. Olho no lance, pela rebarba do profeta, né? O que eu vou falar lá em casa, né? Meus filhinhos, no pau, todas essas coisas todas. Então, esses narradores foram diferentes mesmo. Januário de Oliveira, Silvio Luiz, a narração atípica, fora dos padrões, daqueles que a gente considera como, né, tipo o Galvão, aquele que era lá, o Luciano do Vale. O Luciano do Vale também, um outro monstro aí da narração televisiva. Então, quer dizer, mas tinha um padrão, né? E já o Januário quanto o Silvio Luiz eram outros padrões, eles eram diferentes. E o Thiago Live também está aí fazendo uma narração bem diferente, realmente muito boa. Gostei demais. Também gostei muito da participação do Pedrosa, esse excelente comentarista que hoje está no SBT. E ontem ele fez o seu primeiro jogo, né, internacional, participou do jogo do Vasco, excelentes comentários. Poxa, parabéns à equipe do SBT, gostei muito dessa equipe do SBT, do Thiago Life. Eu só fiquei triste pelo futebol que o Vasco mostrou, porque aí você atrapalha até a própria televisão, porque com um jogo desse, porque quando a televisão ela vem para narrar, para fazer esses jogos, ela conta com uma audiência, né? O nome, o peso do time, o peso do clube. Ela sabe que um clube desse como o Vasco é um clube que dá audiência. Então, logicamente que ela quer fazer os jogos do Vasco, mas como o Vasco apresentou esse futebol ontem medíocre, né, medíocre que o Vasco apresentou, e depois a gente vai saber como que ficou na audiência, a televisão ela até desanima, né, em fazer os jogos, porque foi como o Thiago Live falou, no top 3 dos piores que eu fiz. Mas uma boa narração, excelente narração, gostei pra caramba. A saída do Kleber Machado deu uma prejudicada sim, lá no SBT, deu uma prejudicada sim, mas com o andamento do Thiago Live, as coisas vão se acertar. Então, show de bola, muito... E ele, né, ele sabe fazer os comentários, ele tem uma visão muito boa. Aí tinha o seu time de comentarista, mas ele é narrador, ele é comentarista. E depois também, quando acabou o jogo, eles fizeram lá uma arena. Eu só achei errado, o que me irrita nesses programas de entrevistas, de jogadores, nesses bate-papos logo após os jogos,
dos comentaristas é um falando em cima do outro. E um não deixa o outro terminar o raciocínio. E muitas vezes o apresentador, no caso ali era uma apresentadora, também estava atropelando muito a fala, né, dos que estavam ali para comentar. Isso eu acho ridículo, é horrível. É um erro que um jornalista não deve cometer, um profissional da imprensa não deve cometer, que é cortar ali a fala dos seus convidados, né? Ou então dos participantes. Tem que deixar ele acabar o raciocínio e depois você vem com a tua fala. Mas não, ontem a própria apresentadora, que estava se mostrando um pouco meio amadora, acabava interferindo na fala dos comentários e acabava prejudicando o andamento do programa. Eu acho que é também por isso que esses programas eles estão com baixas audiências, porque as pessoas querem escutar os comentários, o raciocínio. E quando a pessoa é cortada, o raciocínio dela já não é o mesmo, né? Então isso aí prejudica muito. Então era um falava em cima do outro falava em cima do a apresentadora também falava, se empolgava e acabou sendo só isso que foi negativo, né? Que foi o pós-jogo ali feito por eles. Mas a partida em si, a narração do Thiago Life, sensacional, uma beleza, gostei muito. E se Deus quiser, no próximo jogo que for feito aí pelo Thiago Life, narrado, se Deus quiser eu quero assistir, vai ser o jogo da Champions. Outra coisa também, falando sobre a televisão, a Daniela Beirute, ela apresentou a direção do SBT, essa nova programação que eles vão colocar aí em prática. Mas eu tenho. E uma das coisas que a Daniela Beirute vem tratando, junto lá à diretoria do SBT, é fazer essas mudanças na parte matinal do SBT, tirar esses programas, ou reduzir o tempo deles do primeiro impacto, porque muito péssima na audiência. A gente vai acompanhando os números do primeiro impacto, 2 pontos, 3 pontos, 2 pontos, 1 ponto. Eu acho que é muito difícil chegar até 3 pontos. E acho também que o SBT tem que rever essa programação matinal aos domingos. Essa matinal que antecede o Domingo Legal, o Passo Repassa, está muito ruim. Péssimos índices de audiência. Não chega nem a 2 pontos. Pô, na Record, Todo Mundo Odeia o Cris. E mais, o Eu, a Patroa e as Crianças tem dado 3 pontos. Coisa que Chaves, quando passava aos domingos, o Chaves chegava e fazia muito bem, né? Entregava com 3 pontos. Então, quer dizer, com isso, o SBT vai precisar e muito chegar e rever esse conceito que ele tem na sua programação, né, matinal. Então, pode ser que os domingos venham, os desenhos voltem à programação diária, à programação matinal no SBT. Isso aí é uma coisa que já está sendo especulada lá pela a Daniela Beirute, que é CEO do SBT, e foi o que ela apresentou, né? E outras programações, The Voice, e um programa serão 2 ou 3 reality shows. Um reality vai se chamar a Casa do Chefão, né? A Casa do Chefão. Então, quer dizer, vamos ver como será essa nova programação do SBT. Aqui fala Valdir Carvalho, forte abraço e até uma próxima.